Farmas. O Instagram não está querendo hoje que eu faça live com vocês. Então, o nosso caso clínico hoje vai ser aqui nos stories, então me aguentem nos stories, tá? A gente vai falar hoje sobre uma paciente poliqueixosa, tá? Essa paciente, ela chegou pra mim, já tem mais ou menos um ano, e ela chegou com aqueles principais sintomas que eu sempre falo com vocês que são característicos de inflamação. Mas, no caso dela, a gente tinha uma coisa muito específica que era a síndrome do ovário policístico. Ela descobriu que ela tinha o SOP e ela ficou inconformada, né? Porque ela queria muito engravidar, ela queria muito ter filho. E o médico falou com ela que seria muito perigoso e que ela tomando alguns hormônios resolveria. Assunto para SOP, né? De SOP é uma outra coisa, vai ser um outro tópico que eu preciso conversar com vocês só sobre isso. Mas só da pessoa ter a síndrome do ovário policístico, você já pode imaginar aí que é questão de alimentação e hábitos, tá? É muito mais, é 99% das coisas, tá bom? Quando falam que é hormônio, quando falam que é qualquer outra coisa, é 5% aí do que pode causar, né, a síndrome do ovário policístico. Então, é basicamente alimentação e mudança de hábito que a mulher consegue retornar, tá? Ao normal, pelo menos, né? E aí, só que ela já tinha essa característica toda de inflamação que vinha dela. Então, ela já tinha constipação, ela tinha dores no corpo, né? Ela tinha ansiedade, ela tinha algumas alergias. Então, tudo ela já vinha se queixando, né? Ela já vinha falando dessas coisas. E como eu falo com vocês, toda vez que a gente faz um caso, a gente vai, né, investigar uma pessoa, um caso clínico, a gente sempre pensa no todo. Então a gente tem que perguntar tudo para essa pessoa pra gente saber por que ela, né, ela quer melhorar a qualidade de vida dela. E aí nas perguntas que eu fui fazendo para ela foi me contando a quantidade de medicamentos que ela tomava. Né? Não só os medicamentos que ela já tomava, os inibidores da recaptação de serotonina, né? Alguns para dores. Ela sempre tinha aqueles famosos remedinhos na farmacinha dentro de casa. Então ela tinha muito daqueles pequenos, né? Tipo, pequenos que a gente considera, como por exemplo uma dipirona, um paracetamol, né? Ela sempre era do tipo que sentiu uma dorzinha, ela tomava um medicamento, porque óbvio, é o que ensinam pra gente, né? Sentiu uma dor, toma um medicamento, não fica sentindo dor. Mas ela sempre, né, foi de tratar a consequência, né, e não tratava a causa. E ela sempre foi em vários médicos, inclusive médicos muito bons, que ela, né, é uma pessoa ela tinha mais poder aquisitivo, então ela sempre procurou os melhores médicos, das melhores clínicas de Belo Horizonte. E óbvio que não duvido da qualidade desses médicos, né? Mas a medicina tradicional, ela tem uma visão muito singular das coisas. Ela tem uma visão muito, como é que eu vou dizer? Muito individual das coisas. Não é uma visão integrativa, entende? Então, essa nossa visão integrativa é justamente para tratar o todo, né? Então, como ela sempre foi em ótimos médicos, porém, esses ótimos médicos, eles não tinham essa visão integrativa. Então, ela sempre foi em muitos bons, né, esqueci a palavra. Ela ia muito na parte para resolver a parte de gastro, né? Ela ia muito na parte de gastro. Ela ia muito para resolver a parte de hormônio no endocrinologista, né? Ela ia muito no endócrino, ela ia muito no gastro. Então, ela sempre teve essa gama de coisas. Então, quando você vai reunir os dados da pessoa, você vê que ela tem uma medicação em casa, ela tem um costume de se automedicar, né? Porque ela sempre vai em médicos e os médicos sempre falam as mesmas coisas. Então ela tinha dores, principalmente enxaqueca, ela tinha muita enxaqueca, então ela tomava os controlados para enxaqueca, principalmente topiramato, ela tomava inibidores da recaptação de serotonina, ela tomava alguns remédios para dor, ela sentia dores assim espaçadas no corpo de vez em quando, então ela já tinha aí, pelo menos uma vez na semana ela tomava paracetamol, por exemplo, pelo menos uma vez na semana ela tomava dipirona, e ela sempre relatando isso, né? Ela tomava os medicamentos controlados, né? Tanto o medicamento para ansiedade quanto controlados, né? De crônicos, né? Os medicamentos crônicos, tanto para ansiedade quanto para o SOP.
ela já tinha feito várias e várias intervenções para melhorar a constipação, né? Ou seja, a gente pega toda essa parte, a gente vê que a pessoa é toda inflamada quando ela tem várias coisas em vários lugares. Quando você pergunta ao paciente, às vezes ele não lembra, mas quando você começa a colocar coisas comuns para ele, né? Quando a gente começa a entender essa parte integrativa, a gente começa a entender essa parte comum. Então a gente entende que tudo vale para a gente pegar pra gente pegar as informações. Então, eu comecei a pegar com ela, né, todas essas coisas que ela tinha, que ela sentia, e isso eu consegui ver nela, né, que ela estava com um organismo extremamente inflamado, né? Só que ainda era aquele organismo que é inflamado, mas que ao mesmo tempo é forte, assim, ela não tinha nenhuma doença instalada, a não ser essas, né, essas que eu citei, mas eu falo de doenças, assim, ao nível médico, aquelas doenças crônicas, né, que doenças autodegenerativas, ela não tinha essas doenças, mas provavelmente ela teria essas doenças, né. Então, eu preocupei muito em relação aos medicamentos que ela tomava, porque, né, nós temos várias coisas que a gente não consegue evitar que entre no nosso corpo para ter toxina. Então eu não consigo, por exemplo, evitar que ela viva num lugar que tenha poluição. Eu não posso pedir para ela para, sei lá, viver numa bolha. Então, esse tipo de coisa, como eu não tenho a gente não consegue tirar esse tipo de coisa, a gente não consegue tirar os conservantes dos alimentos, a gente não consegue tirar os agrotóxicos dos alimentos. A gente consegue, obviamente, diminuir, pedindo a pessoa para ter uma alimentação mais orgânica e tal, mas não é uma coisa que a gente consegue com mais facilidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar tudo que a gente tem de opção, né? Tudo que a gente consegue diminuir questão de toxinas, que a gente consegue diminuir a quantidade de radicais livres que produz no organismo e tirar isso. Então, a primeira preocupação que eu tive com ela foi justamente da gente tirar os medicamentos, né? E eu não posso tirar os medicamentos, né? Não sou médica, não posso tirar os medicamentos. Então, o que eu ensino o meu paciente? Eu falo, olha, converse com seu médico a respeito disso, disso e disso. E aí eu explico tudo para a pessoa, né, falando com ela tudo o que ela precisa saber para ela entender que aquele medicamento, ela pode retirar ele depois de um tempo, obviamente, vai fazer tipo um desmame do medicamento. E se o médico dela, se ela entender, se ela quer fazer o meu tratamento, eu preciso que ela convença o médico dela a entrar nessa com a gente também, né? Porque a gente não consegue fazer que a pessoa fique nessa de tratar e continuar com as mesmas coisas que fazem a doença aparecer. Então, a primeira coisa que eu fiz com ela foi convencer ela que ela precisava conversar com o médico dela a ponto de diminuir os medicamentos que ela usava. Não só diminuir, como tirar alguns, né? E aí, obviamente, ele ia ver qual que é que a gente podia tirar por enquanto. E aí eu já pensei nos medicamentos. Ela tinha uma tristeza muito grande, ela tinha uma vontade de ficar em casa, ela tinha desânimo, ela tinha, né, muitas das coisas. E uma das características do medicamento que inibe a recaptação de serotonina é justamente essa, né? Ele inibindo essa recaptação de serotonina, não tem serotonina no corpo, como é que faz? Como é que a gente tem aquela sensação de bem-estar, né? Social e de todas aquelas coisas que a gente sabe da serotonina. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei em tirar foi isso. A outra foi regular o ciclo circadiano dela. Por quê? Ela tinha um sono muito ruim, ela tinha uma mania muito ruim de dormir errado, né? Ela dormia ali 3, 4 horas por noite, estava bom, ela levantava e fazia as coisas. Então, uma coisa que a gente teve que regular foi o ciclo circadiano dela. A gente teve que colocar a higiene do sono primeiro, né? Antes de a gente colocar a detoxificação, por exemplo, porque a higiene do sono era muito mais importante, nesse caso, para a gente regular o organismo dela do que a detoxificação em si. Com todos os relatos que ela me passou, questão de sintomas, questão de dores, questão de tudo que ela sentia e como que ela sentia, né, em horários que ela sentia, eu percebi que ela tinha também uma intoxicação, né, por metais pesados, e a gente já entrou também depois com a detoxificação e com o Lugol. A gente entrou com o Lugol, porque o Lugol, como ele é antagonista dos metais pesados, ele consegue ir eliminando isso, tá? E aí ela me relatou que com uma semana tomando o Lugol do jeito certo, obviamente, fazendo a detoxificação, ela já mudou a forma dela de dormir. Mesmo a gente fazendo a higiene do sono, a gente fez a higiene do sono por uma semana e entramos com a detoxificação na segunda semana. Aí ela sentiu a verdadeira diferença no sono dela. Ela começou a dormir melhor, dormir mais rápido, né? E principalmente
dormir no horário certo, né? Ela conseguiu colocar esse ciclo para formar da forma certa. Outra coisa que a gente entrou com ela foi a estratégia alimentar. No caso dessa paciente, eu entrei junto com a nutricionista. Lá na clínica a gente faz essa junção, né? Então eu entrei junto com a nutricionista e a gente conseguiu colocar a gente conseguiu conversar, né, juntamente com ela e colocando as estratégias alimentares para ela, explicando todas aquelas coisas que eu explico, questão do glúten, questão da lactose, né? E aí a nutricionista veio com questão de quantidades e o que ela precisava comer, o que não precisava, o que podia, o que não podia, né? Fazendo o cardápio para ela de verdade. Então a gente entrou com a estratégia alimentar bem articulada, né, no caso dela. Eu entrei com a parte de fitoterápicos de sono e ansiedade, então eu fiz, além dos fitoterápicos, eu fiz também os suplementos mesmo, né? Então eu coloquei para ela o polivitamínico de uma forma que eu conseguisse melhorar, principalmente sono e ansiedade, para depois a gente entrar com a parte de nutrientes. Então, para ela, eu vim regulando muito mais a parte de sono, de ansiedade, de nervosismo, de quase depressão, que segundo ela teve quase uma depressão. Eu entrei com isso primeiro para ter faço mais rapidez na parte emocional, né? A gente pega essa parte, a gente que pensa na forma holística, a gente pensa no emocional, no espiritual e no físico, né? Então, eu entrei com isso, entrei para essa parte pra gente resolver logo essa parte do sono, e aí a gente resolveu isso do sono para que a gente conseguisse regular isso mesmo, tá? Uma outra coisa que a gente fez foi regular o eixo HPA, tá? O eixo HPA, ele é importantíssimo, eu falei dele, se não me engano, na aula de né, doença, que eu não posso falar doença agora no momento, senão o Instagram me corta. Então tem uma aula lá na fraternidade que é de pós-doença, e eu falei sobre o eixo HPA lá nessa aula, eu expliquei direitinho em relação a isso, que é importantíssimo nesse caso, tá? E aí depois a gente veio, né, com a correção básica de nutrientes mesmo. Ela tinha uma alimentação que era muito baixa, por exemplo, em carne. Ela não tinha muito consumo de carne. Então, quando a pessoa não come muita carne, não é só proteína que ela deixa de ingerir. Ela também não ingere um monte de vitaminas, né? Dentre elas, a vitamina B12, que é essencial para manter os níveis de homocisteína no nível correto. E a homocisteína dela já estava em 10. Eu aconselho que meus pacientes fiquem com a homocisteína por volta de 7, 8 ali no máximo 9, mas 10 eu acho que já é mais perigoso. Então, ela tinha essa alimentação, essa ingesta de carne muito baixa, então ela não produzia B12 e, consequentemente, ela não tinha a força para fazer a metionina e a cisteína trabalharem direito para diminuírem a quantidade de homocisteína. E, obviamente, ela consumindo uma quantidade de carne menor, ela tinha uma produção de metionina menor, mas mesmo assim a homocisteína dela estava baixa, ou seja, ela estava com muita deficiência de vitamina. Então, a gente fez essa correção aí das deficiências nutricionais dela, né, pegando por sintomas mesmo, encontrando ali os sintomas dela, o que ela estava relatando, o que ela estava falando comigo, e isso a gente fez com questão de polivitamínico, com os nutrientes mesmo necessários, os que ela tinha mais necessidade, que eu achei no momento, eu fiz separado, então eu fiz o magnésio separado, a vitamina C separada, o zinco separado, né, e fiz um polivitamínico para ela mais completo, assim, para ela tomar tudo. Entramos, obviamente, com cúrcuma e ômega 3 para diminuir a inflamação no organismo dela, né, entramos com a PQQ também, porque no caso dela fazia muita diferença ter isso, porque é algo hormonal, é algo da mulher, então a PQQ é muito bom para o organismo feminino, né? E aí, depois de 2 meses que a gente estava fazendo esse tratamento todo com ela relatou que ela estava emagrecendo, né? Sendo que não era uma coisa nossa, não era uma coisa que a gente queria fazer, não era uma coisa que não era o objetivo dela, mas ela percebeu que ela estava emagrecendo, e aí ela percebeu que ela estava muito mais animada, muito mais disposta, né? Com essa suplementação que a gente fez. Ela já não sentia dores direto, ela não tinha aquelas dores esporádicas. Raramente ela tinha uma enxaqueca, que era quando ela tinha um estresse, né, um nervosismo muito grande, aí ela tinha enxaqueca, mas fora isso ela não tinha a enxaqueca mais, ela não tinha as dores de cabeça diárias mais. Então essa paciente já teve uma evolução muito rápida, porque ela tinha um organismo extremamente inflamado. Então, como estava muito inflamado o organismo dela, quando a gente entrou com um complexo antioxidante, quando a gente entrou com um complexo anti-inflamatório, o organismo dela respondeu na hora, porque ela vinha ali há anos e anos e anos tomando medicamento, tomando as coisas que podiam indicar para ela, e ela acabou utilizando isso de uma forma muito legal. O organismo dela respondeu muito bem, tá?
tá? Então, foi isso que eu usei com essa paciente. Ela teve uma resposta em 2 meses, assim, muito rápida, que foi coisa que até a gente mesmo admirou, mas ela teve essa resposta dela, né, muito rapidinha, muito, sentiu bastante essa mudança que a gente fez no organismo dela, né? E hoje ela não toma mais nenhum dos medicamentos, nem de ansiedade, nem de dores, ela não toma medicamentos mais, ela não tem medicamentos mais, ela não tem mais a farmacinha, então ela não faz mais a automedicação, né? Ela não tem mais esse negócio de automedicação. Se ela sente alguma coisa, obviamente que ela me pergunta. E é isso, paciente poliqueixosa, né? Que nós resolvemos aí com nutrientes adequados a ela.